Numa pequena vila esquecida pelo tempo, cercada por campos vastos e árvores antigas, a vida fluía lenta e silenciosa. Entre as casas de taipa, uma figura solitária se movia entre sombras. Era Clara, uma mulher de olhar distante, perdida nas memórias de um passado que parecia mais vívido a cada dia. Sua casa, uma construção envelhecida com janelas quebradas, era um reflexo de sua alma, vazia e abandonada, como um livro sem páginas. A chuva caía lá fora, intensificando a atmosfera de melancolia. A cada gota que batia no telhado, Clara sentia sua solidão se aprofundar, misturando-se ao cheiro da terra molhada. A lamparina que pendia na parede quase apagada era o único sinal de vida, queimando lentamente enquanto Clara segurava um retrato desbotado de sua filha, Lina, que partira há 3 anos em um dia chuvoso como aquele. O retrato a lembrava do sorriso radiante da criança e da dor esmagadora de sua perda. Cada olhar se tornava um punhal na sua alma. O eco da risada de Lina ainda ressoava em sua mente, embrulhando seu coração em um emaranhado de saudade e arrependimento. Clara passava os dias tentando ignorar a dor, escondendo-se no silêncio da casa vazia, enquanto o mundo lá fora seguia em frente, despreocupado. Numa manhã em que a chuva parecia ter aumentado, um som inesperado a tirou de seu torpor. Um leve toque à porta. Clara hesitou, seu coração disparando. Ninguém a visitava há tempos. Com o retrato de Lina em mãos, perguntou-se se realmente deveria abrir. Após um segundo de silêncio, seu instinto de curiosidade superou o medo, e ela se direcionou até a porta. Ao abrir, deparou-se com uma criança, uma menina, encolhida pela chuva e com os olhos cheios de temor. O garotinho, sujo e molhado, falou em um sussurro trêmulo. Preciso de ajuda. Naqueles olhos, Clara viu uma fragilidade semelhante à dela, um reflexo da solidão que a consumia. O peso da dor e da necessidade se uniu, e naquele momento, Clara sentiu que, talvez, sua vida pudesse ter um sentido novamente. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida a atormentava. Ajudar essa criança significaria abrir a porta não apenas para um visitante, mas para o risco de se ferir mais uma vez. Contudo, a desesperadora fragilidade à sua porta parecia ser o prelúdio de algo novo, a promessa de um reencontro com a compaixão perdida. O coração de Clara pulsava como antes, e com isso, ela decidiu dar um passo em direção ao desconhecido. A imagem da lamparina, que há tanto se tornara símbolo de sua solidão, começou a brilhar lentamente, prometendo uma luz que poderia quebrar a escuridão que a cercava. Clara hesitou apenas por um breve momento, mas a força da necessidade da criança a empurrou para além da insegurança. Com um gesto gentil, ela abriu completamente a porta e chamou a menina para entrar. A luz da lamparina vacilou, iluminando o rosto sujo e cansado da visitante. Olhe, entre. Você vai se molhar mais, Clara disse suavemente, tentando oferecer algum conforto a quem estava perdido, como ela. A menina, que Clara logo percebeu ter não mais que 8 anos, hesitou por um instante. Mas então, ao sentir o calor da luz e a segurança implícita no convite, deixou-se levar e atravessou o limiar da porta. Clara viu os pequenos pés descalços e encharcados, e sua proteção materna despertou. Qual é o seu nome? Perguntou. Esme, respondeu a menininha, encolhendo-se na esquina da sala como um pássaro com medo de voar. Eu perdi meu lar. O que aconteceu? Clara perguntou, com o coração apertado. Não era apenas a curiosidade, mas também o impulso de acolher mais uma alma ferida que a levava a fazer essas questões, quebrando o gelo de sua solidão. Uma tempestade derrubou a casa, explicou Esme num sussurro. Meus pais, eles, foram embora. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos grandes e castanhos. A dor nas palavras da menina ecoou com a trágica memória de Clara. A perda de Lina. O dia em que a vida de sua família despencou em uma explosão de tristeza e luto. Clara se lembrou da tempestade que arrastou sua alegria.
E ao entender o que a menina estava passando, sentiu uma conexão visceral. Você pode ficar aqui por um tempo, ofereceu Clara, uma centelha de empatia se acendendo dentro dela. Com um convite a dividir o luto, um gesto de bondade inusitado, Clara estendeu a mão. Venha, vamos te secar e aquecer. A menina olhou para Clara, perplexa. Ninguém a havia ajudado antes. O desconforto que um dia dominou o coração de Clara, agora se transformava em um desejo ardente de ser uma fonte de segurança em meio à tristeza e à dor. Ambas se entreolharam, e, por um breve momento, os sorrisos começaram a se formar em seus rostos, embora a dor ainda estivesse presente. Enquanto Clara preparava um lugar para que Amy pudesse se acomodar, ela começou a sentir uma emoção que não parecia sentir há anos. A casa, que por muito tempo havia sido um símbolo de solidão, agora se preenchia com um frescor que parecia prometedor. A luz da lamparina parecia dançar, como se quisesse celebrar a nova vida que começava a brotar em seu lar escuro. Por alguns instantes, as duas se aqueceram com uma toalha macia e um chá quente que Clara preparou. Amy observava com olhos de admiração, como se aquela mulher achasse um tesouro entre as cinzas do passado. Clara se lembrava de Lina em todas as pequenas coisas que a menininha fazia. Seu jeito de balançar as pernas, suas expressões de espanto, até mesmo os pequenos sorrisos. Era como ter uma segunda chance para cuidar e ser cuidada. Contudo, conforme a conversa fluía, Clara sentiu a sombra da dúvida novamente se aproximar, como uma nuvem escura que ameaçava encobrir a luz. E se a dor dela se repetisse? E se abrir-se a essa menina significasse também abrir-se ao sofrimento? Clara, a voz de Amy cortou seus pensamentos. Posso te mostrar algo? No que você está pensando? Clara perguntou, sorrindo apesar de si mesma. E assim a menininha tomou coragem para levantar-se e puxar a mão de Clara. Elas caminharam até o quintal, onde a chuva havia parado, mas a terra ainda estava ensopada. Olhe! Amy apontou para o céu, onde um arco-íris surgia despontando após a tempestade, cores vibrantes que se destacavam contra o cinza da manhã. O espetáculo mágico cativou Clara, que embora ainda sentisse a dor, sentia uma pequena fogueira de amor começar a inflamar dentro dela. É bonito, não é? Disse Amy, com uma voz cheia de esperança. É sim, Clara respondeu, mesmo sem saber que a beleza do momento era muito mais que uma simples miragem. Era uma chance de renovação, uma oportunidade de cura. E mesmo antes que Clara pudesse raciocinar, ela tomou a mão de Amy, compartilhou um olhar de entendimento profundo, e num instante decidiu que não deixaria o medo dominar sua vida novamente. A conexão começava a florescer entre elas, como uma flor corajosa na terra molhada. Mas, enquanto a alegria enchia o espaço, um sussurro de temor ainda ressoava na mente de Clara. Ela queria acreditar em uma nova esperança, mas como poderia deixar seu coração se abrir novamente? Ao voltarem para dentro, a lamparina parecia mais brilhante, mais viva. Clara sabia que estava se permitindo sentir novamente, mas o que viria a seguir? Havia ainda muito para enfrentar, e a verdadeira jornada apenas começava. A luminosidade da lamparina dançava nas paredes da casa enquanto Clara e Amy se acomodavam em um canto aconchegante do pequeno cômodo. A atmosfera ainda ressoava com a vibração fresca da chuva que havia passado. Porém, mesmo com o riso da menininha ecoando em seus ouvidos, Clara não podia ignorar a onda de emoções conflitantes que a invadia. Enquanto olhava para Amy, sua mente se repletava de imagens do passado. Na mente de Clara, a lembrança de sua filha Ana tomava conta, um rosto cujo sorriso iluminava até mesmo os cantos mais escuros de sua vida. O eco de sua risada ainda reverberava. Amy, com sua presença vibrante e esperançosa, parecia perceber a luta interna de Clara. A menininha não tinha ideia do peso que Clara carregava, mas de alguma forma sentia que precisava quebrar essa barreira. E então fez uma pergunta que cortou o silêncio. Você se sente triste por algum motivo, Clara? A honestidade da pergunta fez o coração de Clara disparar.
Eu tenho lembranças difíceis, Amy. Às vezes sinto que não posso me abrir para um novo amor porque isso me faria esquecer de quem eu perdi. Você acha que sua filha gostaria de te ver triste? A pergunta de Amy foi como um colapso de expectativas e sentimentos acumulados. A menininha esperou pacientemente pela resposta de Clara, mas o silêncio que se seguiu pesava como uma montanha. Clara olhou pela janela, vendo o céu limpo e as nuvens que se dissipavam. Mas mesmo sob a luz do dia, a sombra da dúvida começou a crescer novamente. Como poderia abrir seu coração para alguém novo, quando a dor da perda ainda era cravada em sua alma? A dor se tornava mais intensa. Um sussurro persistente de insegurança começava a se infiltrar. Clara se perguntou se tinha coragem para enfrentar essa nova conexão. E se Amy não fosse mais um reflexo de amor, mas o portador de uma dor ainda maior? O que aconteceria quando as dificuldades do mundo real, como a falta de recursos e a crescente necessidade de cuidar de sua nova amiga, se tornassem mais difíceis de lidar? A tensão crescia no ambiente e, sem perceber, Clara se afastou do toque da menininha, afastando-se do contato físico que havia encontrado tão reconfortante. O gesto não passou despercebido por Amy, que olhou para Clara com uma expressão de confusão e leve mágoa. Você não quer ser minha amiga, Clara? A pergunta, embora inocente, soou como um golpe em meio à turbulência emocional de Clara. Claro que quero, Amy. Clara disparou, a voz quicando entre a lealdade e o medo. Eu só não sei se sou a pessoa certa. Eu ainda sinto tanta dor. Amy, pequena em tamanho, mas grande com sua sabedoria, se aproximou. Às vezes, crianças não precisam de muito para ser felizes. Só precisam ver um pouco de cor na vida. E assim, a chuva que antes lavava a terra, agora era símbolo do próprio tumulto emocional de Clara, um ciclo de transformação e purificação. Com um movimento delicado, Amy pegou na mão de Clara novamente, sem abandonar a esperança. Vamos brincar um pouco, ela disse, puxando Clara em direção à porta, como se quisesse arrastar a mulher para fora desse estado de dúvida e dor. Clara hesitou, um conflito girando dentro dela. A dor e o medo de perder mais uma vez travavam suas pernas como raízes profundas. O que aconteceria se Clara se permitisse dar um passo em uma nova direção? E se nesse novo caminho a dor da perda se tornasse insuportável novamente? O medo a prendia. Mas um sabor encorpado de coragem começou a se infundir lentamente em suas veias, como uma chama que ainda lutava para acender. Um som estrondoso interrompeu seus pensamentos. Um trovão distante ecoou pelas colinas, levando Clara a mirar pela janela novamente. O céu havia se limpado, mas a tempestade interior ainda rugia em sua mente. Ela precisava decidir. Permanecer presa em seu próprio cativeiro emocional ou abrir a porta para as novas possibilidades que se apresentavam. Amy, ainda segurando sua mão, sorriu confiante, inocente e cheia do brilho da vida. Clara sentiu uma pequena chama de esperança e afirmou-se que talvez não houvesse dúvida que não pudesse ser superada. Está bem, Amy. Vamos brincar. A decisão soou como um sopro renovador, uma possibilidade de cura. Enquanto saíam da casa, o céu estava agora livre de nuvens, refletindo a luta interna que finalmente começava a se dissipar. Mas Clara sabia que esta era apenas a primeira de muitas pequenas batalhas que ainda viriam. E assim, fora da porta, Clara se encontrou mais perto do que um dia pensou ser possível, mais perto de abrir seu coração e mais perto de confrontar as tempestades que ainda a aguardavam. O ar era mais leve e o futuro, embora incerto, começava lentamente a brilhar com a luz de novas cores. O dia que começara com promessas de brincadeiras se transformou em uma aventura silenciosa. Clara e Amy vagaram pelos campos que cercavam a pequena vila, a vegetação vibrante dançando sobre a brisa suave. A luz do sol atravessava as nuvens,
iluminando o caminho à sua frente como se o mundo estivesse aplaudindo as pequenas vitórias da mulher que há muito se sentia perdida. Porém, à medida que a inocência de Amy se espalhava como perfume no ar, as sombras do passado de Clara começavam a se aproximar lentamente. Enquanto brincava, ouvindo o riso alegre de Amy e vendo sua expressão de pura felicidade, Clara não pôde deixar de sentir um nó se formar em seu estômago. A alegria da criança era contagiante. Mas também a fazia lembrar-se da grande perda que a havia aprisionado em um ciclo interminável de dor e culpa. Uma lembrança amarga ressoou em sua mente. As risadas que compartilhara com seu filho, antes da tragédia. O cheiro de flores perto do moinho próximo era o mesmo, e por um instante ela imaginou que poderia ouvi-lo ali, correndo sobre a grama ao lado dela, enquanto o sol acariciava seu rosto. Assim, em meio à alegria, uma tristeza profunda irrompeu, como um grito silenciado em seu coração. A energia de Amy não se abalou, mas Clara se viu tomada por uma onda de desconforto. Por que não posso apenas ser feliz? Ecoou um lamento em sua mente. No fundo, a dúvida se tornava uma sombra interminável, uma presença opressora que a seguia, não deixando Clara desfrutar do momento. A culpa pesada de um passado que parecia sempre presente começou a açoitá-la como uma tempestade repentina, trazendo chuvas de memórias que se misturavam com seu sorriso forçado. A pequena é uma força da natureza, mas a tempestade que Clara sentia não se deixaria abalar com facilidade. As risadas se tornaram ecos distantes e o mundo ao redor começou a se desvanecer em tons de cinza, trazendo um silêncio incômodo, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração em respeito ao seu luto. Quando a noite caiu, uma brisa gélida soprou, e um vento feroz veio do norte, levantando as folhas do chão e arrastando o cheiro doce da natureza. Clara e Amy voltaram para casa, e Clara, sem força, se despediu da luz do dia, desejando que aquela fosse apenas uma das muitas despedidas que a vida lhe exigiria. Mas a realidade da escuridão a cercou, como um predador espreitando sua presa. Assim que cruzaram a porta, uma sensação de opressão tomou conta, e o ar da sala se tornou pesado como chumbo. O sino da pequena igreja da vila soou ao longe, como um chamado para a oração. Mas Clara não se sentia nem um pouco conectada àquela espiritualidade. O que ela sentia era solidão, um vazio profundo, e no fundo da sua mente, velhas vozes começaram a falar. Você não merece ser feliz. Olhe para o que aconteceu. O que você fez? Estas palavras ressoaram com uma clareza assustadora, como se viessem de dentro dela, e por trás delas havia um eco de risadas, que agora eram apenas lembranças. Sentou-se em um canto da sala, onde o escuro parecia mais denso. No fundo da mente de Clara, cada um deles se tornou um espectro, lembrando-a das sombras que a rodeavam, a opinião dos vizinhos, o julgamento silencioso, a ideia de que ela estaria condenada a ser vista apenas como a mulher que perdeu um filho. Neste caldeirão de emoções, seu olhar se perdeu na lamparina que iluminava a sala. Aquela chama, antes vibrante, agora parecia vacilar com a mesma fragilidade que Clara sentia dentro de si. Um vento cortante soprou e apagou a lâmpada, mergulhando a casa na escuridão. O som do vento batendo nas janelas e a solidão em seu coração eram como um abrigo maligno, uma esfera de conforto que a mantinha envolta em sua própria dor. Clara se deixou levar pela onda de desespero que a invadia, afundando ainda mais em um poço de solidão. Ela se lembrou do dia da tragédia como se tivesse acontecido há minutos. O peso inescapável de erros e a sensação de que não havia escapatória externa e interna a sufocavam. Aquela era a sua vida, um vazio profundo, aninhado no canto de sua alma. Ao mesmo tempo, uma luz tênue de esperança lutava para ressurgir, como uma chama em um abismo gelado. A lembrança de Amy, sorrindo sob a luz do sol, estalou como um pequeno clarão na escuridão.
poderia aquela luz um dia brilhar novamente dentro dela? Clara sentiu uma clareza temporária. Talvez ela estivesse cercada por sombras, mas não estava perdida. Naquele momento, é como se uma parte dela gritasse por ajuda. Mas outra parte tivesse medo de romper a bolha da dor que ela conhecia tão bem. Ouviu a porta da casa ranger suavemente e, em um gesto instintivo, olhou em direção ao som. Era Amy, novamente. A pequena estava de volta. Seus olhos estavam cheios de luz e adorável inocência. A mesma luz que começara a trazer vida ao coração de Clara. Clara, você ainda está aqui. A voz suave de Amy soou como um cântico do outro lado da tempestade. Temos que acender a lamparina novamente. Ela sempre ilumina a escuridão da noite. Claire olhou para a pequena e a luta interna recomeçou. Precisaria decidir entre se entregar ao desespero e ao luto ou acender novamente a chama da esperança, mesmo que parecesse impossível. E assim, a criança foi a primeira a quebrar o silêncio opressivo, estendendo as mãozinhas delicadas, em busca de Clara. E nesse momento, Clara soube, por dentro, que talvez houvesse um caminho. Um caminho não apenas para o perdão, mas para a vida. E com uma fragilidade renovada. Clara se levantou. A pergunta ecoou em sua mente. Estarei pronta para acender a lamparina? Porém, sem um sim ou um não definido, a única certeza era que a escolha de se levantar havia sido feita. Mas por quanto tempo essa nova pergunta a acompanharia, até que pudesse finalmente dizer sim à vida novamente? Clara sentiu a fragilidade daquela decisão como a brisa leve que sopraventava pelas frestas das paredes de sua casa. A luz que Amy irradiava parecia penetrar as sombras, dançando em volta da solidão que ela vinha carregando como uma segunda pele. O passado e suas feridas pesadas estavam ali. Mas agora, naquele momento, uma nova perspectiva começava a formar-se. Era como se cada batida de seu coração estivesse nomeando um desejo, um anseio por mudança. A pequena segurou a mão de Clara com firmeza e, apesar da hesitação de sua mentora, começou a guiá-la para fora da sala escura. Era uma caminhada lenta, mas a presença de Amy transmitia uma segurança. Como o embalar carinhoso de um afeto que abrandava as angústias. A lamparina estava ali, na mesa da sala. Sua forma de latão frio e sujo parecia abandonada, esquecida por muito tempo. Clara parou diante dela, contemplando seu estado, a semelhança de seu próprio eu. Podemos fazer isso juntas, Clara, Amy disse, seu olhar fixo na lamparina. Não vai doer. A inocência infantil na frase trouxe à tona um sorriso involuntário nos lábios de Clara, como uma breve luz em um céu nublado. Vai se lembrar de como fazer, não vai? Clara respondeu com um aceno de cabeça, adrenalina pulsando em suas veias. O impulso de reviver a lamparina era arriscado, mas ali estava uma oportunidade rara, a possibilidade de renascimento. A garota puxou sua mão suavemente e trouxe um fósforo ao alcance. As pequenas mãozinhas tremiam ligeiramente, mas a determinação era palpável. Clara podia sentir a fé de Amy reverberando em sua mente. Era quase como se as esperanças das mães ancestrais que vieram antes dela se reunissem naquele momento, conspirando a favor de uma mudança. Eu não sei se consigo, Amy, Clara hesitou. A ideia de que ela se tornasse a responsável pela recuperação daquela chama parecia aterrorizante. Entre seus medos e essa nova promessa de vida, um tumulto interno se desencontrava, e a mistura dos sentimentos a deixava perdida. Claro que consegue. Nunca esteve sozinha, a menina respondeu, suas palavras como um bálsamo. Com um sorriso fixo, Amy acendeu o fósforo. O líquido na base da lamparina queima nas chamas. Clara levou o fósforo até o pavio, sua mão tremendo, enquanto a chama competia pela vida. O calor irradiou seu corpo,
e naquele momento suspendido, o tempo pareceu parar. Ela sentiu a pressão de todas as suas escolhas, as que a mantinham aprisionada na dor e agora a tentavam libertar. As chamas, vorazes, se elevavam a partir do pavio, criando um globo radiante dentro daquela sala morna e encarnada em dor. Num instante, o espaço escuro foi invadido pela luz. Clara observou fascinada a transição da lamparina, refletindo em suas paredes o brilho da salvação. O ar pesado começou a dissipar-se, e a sala, antes vítima do seu luto, agora vibrava com nova vida. As sombras que a aprisionavam abriam-se para permitir uma nova perspectiva, um novo entendimento. Eu vejo! A criança exclamou. A alegria na voz de Amy iluminou o coração de Clara. A melancolia que tanto a atormentava finalmente parecia estar se dissolvendo. A lamparina, alçada agora como uma sentinela iluminada, lhe fazia lembrar que poderia sim encontrar um caminho para seguir em frente. Mas, mesmo enquanto a esperança vibrava, as dúvidas não se dissiparam completamente, como uma sombra persistente. O passado poderia novamente lhe aparecer com suas garras frias, e a dor ainda estava à espreita. Mas, ao olhar a lamparina ao seu lado, Clara percebeu que todo brilho também é uma luta, e assim, um novo denominador se fazia presente em sua vida. O brilho vem de algo que deve ser alimentado, que deve ser cuidadosamente mantido. Você está feliz agora, Clara? Amy perguntou, olhando a nova luz refletir em seu rostinho. Clara sentiu a emoção presa na garganta, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sorrir de verdade. Sim, eu estou, respondeu Clara, com mais convicção do que esperava. Como não poderia estar? Você trouxe a luz de volta. E, por uma fração de segundo, Clara soube que a mudança estava em seu horizonte e que ela não precisava estar sozinha nessa caminhada. Outras pessoas poderiam surgir em sua vida, dispostas a transformar seus próprios pesares em luz. O mundo era vasto e repleto de possibilidades, e sua vida, assim como a lamparina, poderia mais uma vez brilhar. Mas a jornada não terminava ali. Clara sentiu que, ao abrir sua alma novamente, também teria que enfrentar os demônios que mais lhe aterrorizavam, os fantasmas do passado que não se calariam sem um confronto sob a luz da nova lamparina. E nesse momento de renovação, Clara se viu pronta para descobrir sua próxima escolha. Sabia que a felicidade verdadeira exigiria esforço e coragem, e que cada dia é uma oportunidade de acender novamente a lamparina e iluminar não só a sua vida, mas também a vida de outros. Um novo sopro de fé e esperança a preenchia. Qualquer desafio que aguardasse não tinha mais poder sobre ela. Clara se virou para Amy, e a saudade que sentia por sua antiga vida foi substituída por um ardente desejo de recomeçar. O caminho se estendia diante delas, e juntas elas poderiam caminhar. Cada passo uma renovação, uma nova história, um novo brilho a ser alimentado. A escolha definitiva ainda estava por vir, mas naquele instante, Clara estava vivamente consciente de que o primeiro passo já tinha sido dado. Ao olhar para a lamparina, Clara fez uma nova promessa, não só a pequena Amy, mas a si mesma. Eu acenderei a luz todos os dias. Nunca mais deixarei a escuridão prevalecer. Assim, elas seguraram as mãos, um laço que tornava a jornada menos solitária, e Clara experimentou um leve sorriso se abraçando à vida que a esperava. E enquanto a lamparina queimava, iluminando de forma tenra aquele lar outrora sombrio, Clara tomou um profundo fôlego, pronta para confrontar os desafios que ainda viriam. Clara estava à beira de um novo início, o seu coração pulsando em um compasso diferente, próximo à batida da lamparina que iluminava aquele lar que por tanto tempo fora envolto em sombras. O calor do fogo acolhedor não apenas aquecia seu corpo, mas também reanimava a fervorosa chama da esperança em sua alma. Amy, com suas pequenas mãos, segurava firmemente a sua, como se entendesse que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que surgisse.
Mas a vida tinha o seu modo peculiar de testar a fragilidade da determinação humana. Enquanto o sol se punha, cobrindo tudo com um manto laranja e dourado, a água da chuva, antes constante, começava a esquentar. O céu, que parecia acolhedor, logo escureceu, e nuvens carregadas se formaram no horizonte, como se presagiassem uma tempestade. Clara poderia ouvir o vento uivando, sussurrando segredos de antiguidades e desamores. Para muitos, essa era uma visão triste, para Clara, um desafio. Naquela noite, Clara vestiu sua proteção e decidiu que iriam visitar a vila. O sentimento de coragem estava brotando, pairando como um perfume doce no ar fresco. Embora a ideia de voltar para onde tudo havia começado a deixasse seu estômago embaraçado, ela sabia que, se ela estivesse disposta a fazer brilhar sua luz novamente, precisaria confrontar o passado com toda a força que havia encontrado. Seria um momento de reuni-los e a resiliência dela se tornaria visível para todos. À medida que Clara e Amy caminhavam pela trilha iluminada pela lamparina, uma sensação de nervosismo começou a crescer em seu peito, mas juntos seguiram em frente. As sombras da floresta pareciam cobrir-lhes os olhos, mas a luz da lamparina era um escudo contra a escuridão que tentava abafar sua coragem. Assim que chegaram à vila, Clara sentiu a pesada atmosfera ao seu redor. Sussurros de desprezo e desconfiança ecoavam pelas paredes de madeira das casas. Os antigos conhecidos olhavam de relance, suas expressões carregadas de sentimentos que Clara conhecia muito bem: rejeição, julgamento e a corrupção da compaixão. Mas ela estava decidida. Aproximando-se da praça central, local que uma vez fora a cúmplice de suas alegrias e lágrimas, Clara sentiu o peso daquelas memórias antigas, mas não se permitiu sucumbir a elas. Ela tomou um fôlego profundo e gritou: "Eu sou Clara e sou grata pela minha cicatriz. Já não tenho medo da luz que vive dentro de mim." Houve um silêncio quase palpável. Como se o mundo tivesse parado por um segundo. E no meio desse silêncio, a corajosa presença de Amy surgiu. Seu sorriso pequeno e iluminado, uma raça de fogos de artifício contra a frieza da negação. Ela olhou com os olhos grandes e inocentes para aqueles que consideravam Clara uma estranha. "Por que vocês estão tristes?" perguntou a pequena. "Ela é minha nova mãe e faz chover a luz na nossa casa. Não temos medo mais." A vulnerabilidade de uma criança carrega uma beleza indiscutível. O coração de muitos começou a se derreter sob o calor inesperado da ingenuidade de Amy. Alguns começaram a murmurar entre si. As hesitações e as pedras nos seus caminhos eram suavemente desfeitas. Os rostos endurecidos começaram a aligeirar. Mas de repente, do meio da multidão, surgiu alguém que Clara jamais esperaria ver: Jorge. Ele era seu antigo amigo, um irmão que ela pensava estar perdido para sempre naquele labirinto de dor e mágoas. "Clara!" ele gritou, com os olhos cheios de confusão. Mas enquanto ele se aproximava, o desdém tomou conta de seu semblante. "Você voltou só para nos lembrar do seu passado, o lugar onde você abandonou tudo e todos, inclusive a si mesma." As palavras de Jorge eram como facas, e Clara, por um momento, quase deixou que a dor a dominasse novamente. Mas Amy apertou sua mão, e a lamparina que ecoava na praça se fez sua voz. Clara se virou para Jorge, esperando uma sensação de dor familiar assomar sobre a sua pele. Mas ao invés disso, um novo horizonte surgiu. "Eu não vim apenas lembrar do que perdi. Vim mostrar a vocês que a luz pode ser reacendida, que mesmo após um vazio de sombras, ainda é possível trazer vida de volta à terra cansada. Eu sou mais forte agora, porque aprendi a acender a lamparina em meu coração." E assim, à medida que o diálogo fervia por entre as vontades de Clara e Jorge, os medos começaram a se dissipar com as luzes da lamparina. Cada um dos presentes, entendendo que suas histórias, embora carregadas de pesada inadequação, faziam parte de algo maior. Jorge hesitou, mas a intensidade da determinação de Clara o atingiu como um raio. A música da esperança começou a tocar em meio ao clamor da solidão. Ele tomava coragem, numa tentativa de se redimir. "Desculpe, Clara. As minhas palavras foram pesadas como aço.
e eu não posso apagar os erros, mas a verdade é que também estou tentando encontrar a luz dentro de mim. E assim, Clara não só encontrou um eco no desejo de mudar, mas também despertou nelas o espírito redentor que todos carregavam, mesmo aqueles que carregavam cicatrizes e sombras. A lamparina que iluminará seu lar agora irradiava uma luz coletiva, curando, iluminando, dando vida ao lar que antes fora um campo de desespero. O horizonte da vila foi colorido de esperança. Clara agora não estava sozinha. Outros ao seu redor, um a um, deram pequenos passos em direção à luz, se permitindo reescrever suas histórias. O silêncio que uma vez foi opressivo, agora era alegre, uma promessa de novos começos. As primeiras luzes da manhã começaram a espreitar pelos intervalos das nuvens, criando um espetáculo vibrante de cores que pintavam o céu da vila. O sol, ainda tímido, lançava seus raios dourados sobre a terra, como se estivesse abraçando cada canto ressequido pela sombra, como uma promessa renovadora. Clara, ainda mergulhada em um estado de êxtase, sentia a energia pulsar ao seu redor, um testemunho claro de que a transformação daquele lugar havia começado. Os habitantes da vila, antes reticentes, agora se juntavam na praça central. A lamparina que Clara acendera não era mais apenas um símbolo individual, havia se tornado o coração pulsante de uma comunidade revitalizada. As vozes, antes hesitantes como o sopro do vento, agora se entrelaçavam em cânticos de esperança e redenção. Entre sorrisos e olhares emocionados, Clara percebeu que não era apenas a história de cada um que estava em reescrita, era também a narrativa da vila, que se reorganizava sobre a luz da união e do perdão. O peso do passado começava a se dissipar lentamente, como a névoa que se retira ao amanhecer. E assim, um a um, os moradores começaram a compartilhar suas histórias. Jorge, com a voz ainda trêmula, deu um passo à frente e disse: "A dor que carregamos não precisa ser um fardo. Por muito tempo vivi na sombra, temendo tudo e todos. Mas agora vejo que lidar com essas feridas nos torna mais fortes. Elas são parte de nós, mas não precisam nos definir." Um murmúrio de concordância ecoou entre os presentes. Cada um começou a relatar suas experiências de dor e perda, onde a compaixão reinava sobre o lamento. Clara escutava atentamente, segurando a lamparina que iluminava os rostos ali reunidos, enquanto palpitava o coração da comunidade. A luz não era um símbolo solitário, mas um caminho para a cura coletiva. E em meio a essa partilha, uma criança pequena chamada Isaac começou a dançar alegremente ao centro da praça, como se quisesse mostrar que a felicidade renovada também poderia ser celebrada. A risada inocente de Isaac, como se quisesse mostrar que a felicidade renovada também poderia ser celebrada. A risada inocente de Isaac se espalhava como fogo em palha seca, iluminando os rostos sombrios, quebrando as cadeias invisíveis que ainda prendiam alguns corações ao medo. Amy, observando todo o cenário de mudança ao seu redor, se aproximou de Clara e pegou sua mão. "A lamparina agora brilha em todos nós, não é mesmo?" disse ela, com um sorriso radiante. "Estamos todos aprendendo a acendê-la. O que parecia irreparável, agora só precisa do nosso trabalho e dedicação. Não há mais espaço para sombras aqui." Simultaneamente, o sopro do vento começava a trazer os sons da natureza de volta. Os pássaros acordando, o murmúrio do riacho que passava próximo à praça e os risos que se misturavam a uma nova esperança. Os habitantes já tinham começado a criar um plano, um dia de trabalho comunitário que reuniria todos, afiando os ânimos para revitalizar campos, casas e laços emocionais. Vamos cuidar da nossa terra. Juntos, vamos plantar não só as sementes, mas também amor e união, Clara proclamou, sua voz vibrante e clara. Assim, sem hesitar, todos se uniram em torno da ideia, determinados a transformar a dor em flores. À medida que o dia avançava, um novo capítulo se desenrolava na história da vila. Com as mãos sujas de terra e sorriso no rosto, os vilarejos plantaram sementes de esperança, intercalando risadas e diálogos fluentes. Cada pequena ação, uma celebração do novo.
A lamparina que antes simbolizava a luta de Clara, agora queimava intensamente, refletindo no coração de todos que ali estavam. A cena, agora vibrante de vida, refletia o que antes era solidão, e Clara, com seus olhos marejados de gratidão, percebia que a escuridão poderia cicatrizar com o calor de cada novo amanhecer. Nunca mais ela estaria sozinha, pois cada laço criado, cada história revelada, construía os alicerces sobre o qual a nova luz poderia brilhar. Assim, enquanto a manhã se desfazia em um diáfano dia de verão, Clara teve certeza de que haviam descoberto a essência do lar, um lugar onde a luz não é apenas feita de lamparinas ou promessas, mas de corações corajosos que se recusam a se deixar vencer pela escuridão. E para cada um que cruzava seu olhar, Clara via não apenas vidas fazendo eco, mas um futuro luminoso surgindo de um passado compartido. Ao passar seus olhos por todos, ela entendeu que a transformação não se limitava a um incidente, mas florescia na força coletiva do amor e do perdão. De repente, o eco da lamparina se fez ainda mais autêntico em cada canto da vila, e cada pessoa foi convidada a dançar ao ritmo da nova esperança que nascia, transformando o que era uma dor em celebração. E enquanto se misturavam juntos, Clara soube, todos estavam alicerçados na luz que aprenderam a chamar de lar.